Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Alex Lucas, eu trabalho na Diretoria de Vigilância Sanitária no estado de Santa Catarina. Sou o chefe da divisão de Serviço de Interesse à Saúde, onde é o setor que cuida das LPIs. Esse curso é uma parceria com a UFSC, referente ao Capacita e LPI. Na minha equipe trabalha a Andressa e o Jefferson. A nossa gerente é a Cristine Durante, que todos fazem parte da GEMS, que é a Gerência de Monitoramento de Serviços, certo? Então, o objetivo desse curso é orientar os responsáveis técnicos e representantes legais para alimentar os dados e fazer a autoinspeção no CIEBP, né? O que é o CIEBP? O CIEBP é um sistema que foi executado com o Estado de Santa Catarina com a parceria com o ISPB, do Instituto Federal da Bahia. E dentro do que a gente passava muito trabalho na nossa divisão era receber esses dados periódicos que no final de cada ano a gente tem que mandar para a Anvisa. E a gente recebia para o papel, para o e-mail, as LPIs não encaminhavam. Então, o que nós englobamos nesse sistema? Colocamos os dados periódicos nesse sistema para a própria LPI já alimentar. Conforme o curso, nós vamos apresentar como faz esse lançamento desses dados. O que é uma LPI? É uma instituição de longa permanência de idosos. São instituições governamentais e não governamentais, de caráter residencial, destinada a domicílio coletivo de pessoas com idade superior a 60 anos, né? Com grau de dependência 1, 2 ou 3, com suporte familiar, ou não, em condições de liberdade, dignidade e cidadania. Todas as LPIs devem ter alvará sanitário conforme a legislação que é estabelecida a Lei Federal 6.437 de 77. E todas as LPIs devem comprovar a inscrição no Conselho do Idoso, que é conforme o parágrafo 48 da Lei 10.741 de 2003. A vigilância sanitária vem desenvolvendo consonância com o sistema da saúde por meio de ações normativas, educativas e fiscalização. Atua em ambientes, produção, circulação de bens e prestação de serviços, com a missão de prevenir, eliminar, reduzir risco à saúde da população. Dessa forma, advendo da Política Nacional do Idoso, a Agência Nacional da Anvisa publicou a RDC 502 de 2021, que estabelece critérios mínimos para a instalação e funcionamento das LPIs, instituindo parâmetros para monitoramento desses serviços. É importante que as ações de fiscalização sejam padronizadas. Por isso, nós criamos esse roteiro de inspeção, que mais para frente eu vou mostrar para vocês. É um roteiro que o estabelecimento pode fazer uma auditoria interna e a auditoria externa seria com a fiscalização da vigilância sanitária. É o mesmo roteiro, certo? Mais para frente nós vamos apresentar o roteiro. O trabalho da vigilância sanitária, junto com o estabelecimento, deve ser sentido a aperfeiçoar essa oferta, ou seja, fazer com que, ao longo do tempo, a instituição melhore as suas condições e passe a oferecer aos seus residentes não apenas o que exige na RDC, mas segurar a qualidade da vida do idoso. Então, nós vamos entrar especificamente no CIEBP, né? O CIEBP, se a LPI não está cadastrada, ela deve acessar um site que é o ciebp.saude.ac.gov.br. Lá ela vai fazer um cadastro, que é conforme está apresentando na tela. No seu lado esquerdo tem assim, primeiro acesso à instituição, aquela caixinha verde. O estabelecimento vai clicar naquela caixinha verde e vai passar para a tela à sua direita, que daí vai colocar o serviço, que é a ILPI, Instituição de Longa Permanência, o município, o CNPJ, a razão social, o nome do responsável técnico, o CPF e o e-mail, e confirmar o e-mail, certo? E vai dar o Enter. Depois, o próprio sistema vai encaminhar uma senha para o estabelecimento nesse e-mail enviado. O estabelecimento vai acessar com o login e a senha que foi enviada, que vai entrar nessa tela agora que eu estou apresentando para vocês. É a primeira tela, essa é a base de todas, tá? Ali vocês estão vendo uma setinha que clica no canto inferior direito, tem uma setinha com um lapisinho, um quadradinho com um lapisinho. Naquele quadradinho você vai clicar, você vai atualizar seus dados. Hoje, para você conseguir fazer qualquer movimentação no sistema, é obrigatório ter esses dados atualizados. Então, o primeiro passo é atualizar os dados, certo? Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Aqui é a primeira tela depois, se for atualizar os dados, né? Tem que colocar a razão social, o CEP, o endereço, o nome fantasia, o bairro, cidade, o CNPJ já vem atualizado, o e-mail já vem, responsável legal e responsável técnico.
Se por acaso não tiver esses dados preenchidos, você vai clicar em Novo. Para adicionar o responsável legal, deve colocar o CPF e o nome do responsável legal. A mesma coisa para o responsável técnico, o CPF e o nome, certo? E salvar. Daí já vai atualizar aqui. Na próxima tela você vai ver que é a continuação do cadastro do estabelecimento. Alvará sanitário, ali tem que colocar os dados do alvará sanitário. Se uma ILPI for alvará sanitário inicial, hoje não tem o quadradinho de alvará inicial ali, uma caixinha. Então, o que eu oriento vocês a colocar hoje? Colocar a data de estiver preenchendo os cadastros, certo? Futuramente já vai ser colocado ali uma caixinha de alvará inicial. Daí você clicaria e não precisa colocar os dados do alvará sanitário. A licença de funcionamento é aquela licença da prefeitura, que todos os estabelecimentos têm que ter a licença da prefeitura, que é colocar o número do registro e a validade. E a capacidade total do estabelecimento. A capacidade total é o número de vagas, né? Quantas vagas tem disponível na LPI. A capacidade instalada é a capacidade de vagas que a LPI tem disponível para cada idoso, certo? Que é os quartos. A capacidade ocupada é o que está sendo utilizado naquele momento, certo? Quantos leitos estão ocupados pelos residentes. Na tela, na lateral, você vai ver que tem uma caixinha salvar. Você vai clicar naquela caixinha e vai salvar os seus dados periódicos. Daí no próximo item, nós vamos falar agora, sobre os dados periódicos. Tá? Isso é uma coisa muito importante, que nós estamos fazendo avaliação desde 2017, todos esses dados periódicos. E a gente consegue ter um indicador qual é o dado que é mais incidente e em qual região que está ocorrendo mais esses dados. Tá? Isso é muito importante que as LPIs alimentem, porque, como eu falei no início, todo janeiro, dia 15 de janeiro de cada ano, a gente encaminha esses dados para a Anvisa. Né? Quais são os dados periódicos que a gente tem que inserir no sistema? Mortalidade, doenças diarreicas, escabiose, desidratação, úlcera de decúbito e desnutrição. Esses dados, eles têm que ser alimentados no mês subsequente. Por exemplo, faz janeiro, alimenta fevereiro. Faz fevereiro, alimenta em março, certo? Então, todo ano tem que alimentar esses dados. Aqui, eu estou apresentando para vocês o local onde é que devem inserir esses dados. Você vê a setinha ali naquelas duas setas, no lado da caixinha vermelha. Você vai clicar naquela caixinha e vai abrir outra tela, que você vai colocar adicionar mais, e vai abrir uma caixinha ao lado, que é essa caixinha quadradinha que está aqui, ó, que é inserir registro. Ali você vai colocar o ano do registro, que é hoje, se fosse 2022, o mês maio, 5, o número de vagas ocupadas neste mês, que é o mês de maio, e o número de mortalidade, número de úlcera, número de escabiose, desidratação, desnutrição, e vai inserir esses dados ali, certo? E salva. Você vai ter que fazer isso para cada mês, né? Cada mês você vai ter que fazer subsequente do mês anterior. Então, agora nós vamos falar um pouquinho da autoinspeção. Essa é uma ferramenta muito importante para vocês, porque essa ferramenta vocês conseguem fazer auditoria na LPI de vocês, para ver qual o nível que está de qualidade da LPI de vocês. Vocês conseguem pegar esse roteiro que eu vou apresentar futuramente e aplicar na sua instituição, né? Se no caso, por exemplo, ele tem 5 indicadores, o 3 é a legislação, o 2 e o 0 está abaixo da legislação e o 4 e 5 é o plus, que está além da legislação, certo? Então, em 2020, saiu uma resolução normativa, que é a 005, que todos os serviços de saúde e interesse à saúde contidos no CIERB deverão informar no sistema as informações com periodicidade estabelecidas referente à manutenção, cadastro e realização de autoinspeção. Então, e daí no artigo 4º, no inciso 6º, todos os serviços de saúde e interesse à saúde que possuem ROI devem inserir os dados semestralmente, né? Por que a gente pede que seja semestralmente? Porque a LPI, por exemplo, em janeiro fez uma autoinspeção, né? Lá deu não aceitável. Se no mês de junho, que vai ser os 6 meses, já vai dar aceitável.
né? E pode melhorar a sua qualidade, melhorar seu desempenho, melhorar seu indicador, tá? E no item, no inciso 8, que fala sobre os dados periódicos que tem que ser alimentado mensalmente cada mês subsequente, certo? Para fazer uma autoinspeção, como é que se faz? Você vai abrir na tela principal, naquela primeira tela, lá que você abriu um cadastro. Vai clicar em autoinspeção, no seu lado esquerdo ali está escrito autoinspeção na setinha. Logo em seguida vai cadastrar nova inspeção, autoinspeção, nova autoinspeção. Você vai clicar, vai abrir a caixinha do lado direito, você vai botar a data da autoinspeção, o município, a ILPI, o nome da LPI, razão social, o serviço, que é a LPI, e o roteiro que é o V1.4, que é o roteiro da LPI V1.4, versão 1.4, e salva. Quando você salvar, ele vai perguntar, deseja cadastrar um novo autoinspeção? Você botar não. Daí vai voltar para essa tela que nós estamos aqui anterior, que é a telinha do lado esquerdo. Aí você então vê, tem 3 opções ali, ó. Tem abaixo aqui, ó, data da inspeção, o município, instituição, CNPJ. Quando for cadastrar a primeira vez, vai aparecer o do meio, sem nada, só com um lapisinho. Você vai clicar naquele lápis e vai editar o seu roteiro de autoinspeção, que seria esse aqui. Esse aqui é o roteiro de autoinspeção, tanto que, como eu já expliquei para vocês, tanto que o fiscal vai inspecionar, vai usar esse roteiro, quanto vocês podem usar como vocês para fazer uma auditoria interna, tá? O 3 é o que diz a lei, que a legislação exige. O 2, o 1 e o 0 que está abaixo da legislação. Abaixo da legislação é passível de uma intimação, uma infração e de um processo administrativo. Tá? Qual é a vantagem da ILPI? A vantagem é a seguinte, se eu for preencher o roteiro e tiver no item 1, ela pode olhar, verificar o que ela precisa para ir para um 2 e para o 3. De repente é um documento. Por exemplo, aqui nesse item aqui é apenas uma identidade do residente, que não comprovava naquele momento que o idoso tinha 60 anos. Daí só apresentar isso já vai pular para o item 2, entendeu? Então quer dizer então que você consegue melhorar a sua qualidade olhando o roteiro, olhando o indicador. O indicador você consegue sair do 0, do 1, do 2, passar para o 3, aplicando o roteiro de inspeção, certo? Que o roteiro ele tem 3 resultados, né? Ele tem aceitável, tolerável e não aceitável. Eu vou voltar aqui uma tela que vocês vão ver aqui, ó, ali em cima no meio da tela tem resultado. Nesse aqui está não realizado, certo? Mas se você for realizar o roteiro, ele vai sair com uma dessas notas aqui, ó. Não aceitável é de 1 a 0,36, tolerável de 0,36 a 0,05 e aceitável igual ou 0,05, certo? Então, por exemplo, se você aplicar um roteiro, né, fazer uma autoinspeção e verificar que você deu 0,04, você está um décimo para passar para aceitável. Então, quer dizer, você consegue melhorar a sua qualidade, você vai saber que sua instituição está aceitável conforme o padrão do roteiro de inspeção realizado pela Vigilância Sanitária. Tá? Então, isso é muito importante para vocês acompanhar a qualidade e a evolução das LPIs, da LPI de vocês. Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês que é o ROI que a gente utiliza, que os fiscais utilizam, você também pode abaixar. Mostrar para vocês só que assim, ó, aqui nesse roteiro tem um marco regulatório. Vocês podem verificar que no lado tem os artigos, a legislação é o que fala que está na 3, no item 3, tá? Para vocês acompanhar ou saber qual é a legislação que vocês estão infringindo, se permanece. Então, a minha apresentação era referente basicamente a isso, a orientar vocês a fazer a autoinspeção e a realizar a alimentação dos dados periódicos. Nós lá da diretoria, nós estamos passando muito trabalho com algumas LPIs que não estão fazendo essa alimentação. A gente solicita para o e-mail, a gente entra em contato, que são, se a LPI, por exemplo, ela alimenta 2 meses só por ano, os outros 10 meses vai ficar faltando para fazer a nossa série histórica. Então vai ficar faltando, porque a LPI só alimentou 2, e daqui a pouco ela vai querer alimentar no outro ano aqueles dados que faltavam. Então daí não fica uma coisa correta,
né? Não fica a gente não vai conseguir fazer um levantamento de todo o estado de Santa Catarina. A gente não vai conseguir saber qual é a região que está com indicador que precisa de uma atenção. Por exemplo, a gente sabe, né, entre os outros meses, os outros anos que a gente fez esse acompanhamento, que no mês agora que vem de junho, julho e agosto, é um mês que tem mais mortalidade de idosos, né? A gente vai começar a fazer um levantamento para ver por que está acontecendo isso, né? Qual é esse indicador, por que ocorre nesses meses. Então, assim, são coisas que a gente consegue melhorar e a gente passar para vocês tentar melhorar a qualidade das LPIs, melhorar o atendimento para o idoso, tá? Eu vou deixar aqui, novamente, mostrar para vocês nosso telefone, que é o 48-3251-7912, e o nosso e-mail é difeis, difeis@saude.ac.gov.br. O nosso horário de atendimento é das 13 às 19 horas. Pode falar comigo, com a Andressa ou com o Jefferson, que a gente consegue orientar vocês a tanto cadastrar a ILPI se não tiver cadastrada e tanto alimentar os dados periódicos. Muito obrigado e um bom curso para todos.